Vamos iniciar, então, essa rodada de apresentação de artigos, convidando o Davidson Almeida para apresentar o artigo com o título Estudo de Impacto Ambiental em Infraestruturas Viárias, aplicação da ACV em diferentes tipos de superestrutura de pontes. Boa tarde, pessoal. Me permitam ficar de pé para apresentar o trabalho. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Davidson Almeida e vou apresentar o trabalho que tem por título Estudo de Impacto Ambiental em Infraestruturas Viárias, aplicação da avaliação do ciclo de vida em diferentes tipos de superestruturas de pontes. Bom, como todos nós sabemos, globalmente estamos atravessando uma crise climática. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, nos últimos anos, verificamos eventos climáticos extremos, que foram desde as secas severas até cheias históricas máximas. E o que a construção civil tem a ver com isso? A construção civil hoje consome 1/3 da energia produzida e emite cerca de 39% dos gases de efeito estufa produzidos globalmente pelas atividades humanas. Hoje, atualmente, o concreto é o material mais consumido na face da Terra, depois da água. E quando a gente analisa mais especificamente os componentes do concreto, verificamos, por exemplo, que a produção do cimento, que é um dos principais elementos do concreto, contribui com 5 a 8% das emissões de dióxido de carbono em todo o mundo. Então, diante disso, mudanças nas práticas atuais são urgentemente necessárias para que se evite danos irreversíveis ao meio ambiente. A construção civil, nos últimos anos, tem investido em estudos de tecnologias dos materiais, principalmente para identificar materiais alternativos que possam substituir os materiais tradicionalmente usados, de forma a cumprir não apenas o critério de desempenho funcional, mas como também o critério de desempenho ambiental. Mudando de tópico, no que se refere às condições das rodovias, constatou-se que, em 2022, cerca de 66% das rodovias apresentaram problemas no estado geral. 55,5% apresentaram os problemas relacionados ao pavimento. 60,7% apresentaram problemas de deficiência na sinalização. E 64% evidenciaram falhas na geometria do projeto geométrico. Então, essas deficiências na malha rodoviária, ela não está associada apenas às condições dos pavimentos, mas também está associada às condições em que se encontram as pontes nas quais são construídos esses pavimentos. De acordo com o DENIT, até maio de 2023, havia cerca de 736 pontes em grau crítico ou ruim no Brasil. E boa parte dessas pontes que foram construídas foram obras públicas com dinheiro investido do Estado. Nesse contexto, a Lei 14.133 de 2021 inovou ao incorporar o ciclo de vida como um elemento descritivo do objeto no processo licitatório. O artigo 11 diz que o processo licitatório tem por objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. No artigo 34, parágrafo 1, diz que os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis conforme disposto em regulamento. Então, nós observamos que, para análises de custos, análise de depreciação, análise de desempenho, inclusive análise de impacto ambiental, é necessário considerar o ciclo de vida do objeto. E no que consiste o ciclo de vida do objeto? Ele consiste desde a extração das matérias-primas, que irão compor os principais elementos do objeto, temos a fabricação do objeto, a fase de uso, manutenção, operação, até o descarte final desse objeto. É o que nós chamamos do ciclo que vai do berço ao túmulo do objeto. Então, a análise de desempenho ambiental é necessária ser realizada ao longo de todo o ciclo de vida do objeto.
Muitas dessas pontes consideradas estados críticos estão chegando ao fim da sua vida útil e requerem decisões acertadas por parte dos projetistas. Decisões e intervenções essas que vão desde a pequenos reparos até a demolição e a construção de uma nova ponte. E é aí que surge a ferramenta da análise do ciclo de vida, que é uma ferramenta utilizada para quantificar o impacto ambiental de um objeto através das medições de poluentes que são emitidos no fluxo alimentar desses objetos, e é possível fazer uma correlação desses poluentes com indicadores de impacto ambiental. Essa ferramenta é bastante utilizada na indústria de fábrica, um ambiente mais controlado, um ambiente mais fechado, onde não existe muita variabilidade. Mas a gente observa que, nos últimos anos, essa ferramenta de ACV ela tem sido utilizada na indústria da construção civil. Porém, quando a gente vai levantar os estudos de revisão bibliográfica na literatura nacional e internacional, verificamos ainda que existe uma escassez desse tipo de estudo de análise de impacto ambiental, utilizando a ACV em estruturas de pontes. Diante disso, o objetivo principal deste artigo é identificar os potenciais impactos ambientais por meio da metodologia de avaliação de ciclo de vida, considerando dois tipos de pontes. Uma ponte de concreto armado, onde a gente tem a superestrutura de vigas e laje de concreto armado, e uma ponte considerada mista de aço e concreto, com as vigas, as longarinas, de estrutura metálica e a laje de concreto armado. Essa técnica de avaliação do ciclo de vida é uma técnica bastante utilizada para se fazer o estudo da viabilidade da melhor solução que emite o menor impacto ambiental. Então, é uma ferramenta utilizada para comparação de emissão de dano ambiental. Com isso, pretende-se apoiar a tomada de decisões sustentáveis ainda na fase de projeto, de forma a escolher a solução mais viável no ponto de vista ambiental, ou seja, a solução que emite o menor dano ambiental. Fazendo um breve resumo sobre a avaliação do ciclo de vida, ela consta na ISO 14040 e ressalta 4 etapas necessárias. A primeira delas é a definição do objetivo, do escopo, a delimitação do que se deve ser analisado nessa avaliação do ciclo de vida. Análise do inventário, onde é quantificado os dados de entrada e saída dos fluxos alimentares de produtos. E, por fim, a avaliação do impacto, onde é quantificado e medido os indicadores de impacto ambientais. Ao longo dessas fases, ocorre o período de interpretação, onde são feitos ajustes de acordo com a necessidade do ciclo de vida. Aqui um exemplo da fabricação de um bloco de concreto. Primeiro, nós temos que definir qual a fronteira do sistema, a região onde vamos avaliar os impactos ambientais. Uma vez mapeado todos os fluxos de processo e de produto desse objeto, nós conseguimos medir os impactos ambientais, por exemplo, na fase de transporte do material, como cimento, areia, brita, até o canteiro de obra. Esse transporte ele tem um impacto ambiental associado à combustão do diesel, que emite CO2 na atmosfera. Temos um impacto pelo consumo de energia na fase de mistura, prensagem e cura do concreto. Temos o impacto ambiental associado à paletização, consumo de materiais, embalagens, o consumo de material utilizado na fabricação desses produtos, o consumo energético, a emissão de resíduos, a emissão de gases poluentes. Então, em todas essas fases, a gente consegue fazer a medição desses elementos que são emitidos ao longo do fluxo de processo desse objeto. Existem diversos métodos para se fazer a avaliação do ciclo de vida. O método mais utilizado globalmente é o método RECIPE 2016 Midpoint, onde é quantificado a emissão de poluentes e cada tipo de emissão de poluente está associado ao indicador de impacto ambiental. Então, temos, por exemplo, a emissão de CO2, que está associado a aquecimento global. Temos a emissão de enxofre, que está associado à toxicidade terrestre, a emissão de óxidos de nitrato, a emissão de CFC, que está associado à degradação da camada de ozônio, a emissão
de resíduos, o consumo energético, o consumo de água. Então, através do cálculo da emissão de poluentes nessas fases, nós podemos fazer associações com indicadores de impacto ambientais. No final, quando a gente tem esses indicadores, nós conseguimos fazer essa comparação de obtenção da melhor solução no ponto de vista ambiental. Quanto à metodologia, o objeto de estudo foi uma superestrutura de ponte pré-moldada, com dimensão de 13 metros de largura, 21,8 metros de comprimento, a ponte de classe 45, baseado no veículo tipo de 450 kN, uma laje de concreto pré-moldado de 35 MPa, 4 faixas, 2 faixas de tráfego, uma faixa de passeio e uma faixa de ciclovia. Temos aqui a vista superior da ponte e a vista superior do corte 3D. Além disso, foram considerados elementos comuns entre as pontes, como o revestimento de CBUQ de 5 centímetros, a utilização de material drenante de PVC, a utilização das defensas de concreto armado e a pintura de ligação entre a laje do concreto armado com o revestimento asfáltico. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais em diferentes composições de elementos, além de dividir entre pontes de concreto armado e pontes mistas de aço e concreto, também foram divididos quanto à substituição do agregado natural pelo agregado reciclado. Então, temos 6 modelos de pontes a serem comparados e verificados qual delas emite o menor ou maior impacto ambiental. Temos um modelo de ponte de vigas e lajes de concreto, PCA, o modelo de ponte com vigas e lajes de concreto armado com substituição de 50% dos agregados reciclados, dos agregados naturais por agregados reciclados. Temos o modelo de ponte de concreto armado com substituição de 100% dos agregados naturais por agregados reciclados. Temos a ponte mista de aço e concreto. A ponte mista de aço e concreto com substituição de 50% dos agregados naturais por agregados reciclados. E a ponte mista de aço e concreto com substituição de 100% dos agregados naturais pelos agregados reciclados. A figura 5A e 5B mostra a seção transversal das pontes. Então, com base na definição do objeto e no objetivo final que se quer alcançar, foi dimensionado os 2 tipos de estrutura para a estrutura de concreto armado, onde a gente tem a viga de concreto armado com a laje de concreto armado, e a superestrutura mista de aço e concreto com as longarinas de estrutura metálica com a laje de concreto armado. A tabela 1 apresenta o quantitativo de material que foi levantado através do projeto básico. Então, temos o quantitativo de material consumido em cada um desses tipos de elementos, das superestruturas, e temos também a distância média de transporte, que é a distância que o material ele vai ser percorrido desde o local onde ele é fabricado até o canteiro de obras, onde vai ser consumido para a fabricação da superestrutura. O escopo adotado foi do berço ao portão de fábrica. Então, análise do impacto ambiental da extração das matérias-primas até ele chegar no canteiro de fábrica e confeccionar essas estruturas de pontes. A unidade funcional, foram medidos os impactos ambientais por metro cúbico de ponte construída. Foram utilizados bases de dados nacionais do SIDAC e bases de dados internacionais para complementação desses valores. O método utilizado é o RECIPE 2016 e o software utilizado foi o OpenLCA versão 2.0, que é um software livre e aberto. Temos aqui o inventário da superestrutura de pontes. Então, foi calculado o impacto ambiental desde a extração das matérias-primas até a produção final do cimento, areia brita, esses materiais que vão ser levados até a central dosadora, onde vai consumir água e energia. Esses materiais vão ser transportados até o canteiro de fábrica, o canteiro de obras, juntamente com os materiais de emulsão asfáltica, revestimento asfáltico, drenos de PVC, vigas de aço, que vão ser transportados e vão ser confeccionados no canteiro de obra. Então, vejo que são todos um ciclo, né, de vida que o material ele percorre até a sua produção final. A tabela 2 ilustra um exemplo
da modelagem de produção do clínico. Então, temos, através dos valores das bases de dados do inventário, os dados de entrada e os dados de saída. Então, para a produção de 1 kg de clinker, é emitido 0,564 kg de CO2 químicos na atmosfera. Aqui, o inventário da produção do clínico no software OpenLCA. Então, imaginem que esses dados do inventário eles foram realizados para a fabricação do clínico, que depois foi misturado com a gipsita, que depois calculado o impacto ambiental do cimento, depois misturado o concreto, calculado o impacto ambiental do concreto, que foi adicionado no canteiro de obras para a produção da superestrutura da ponte. Como resultados, nós temos aqui a figura 8, onde temos a comparação do impacto ambiental por metro cúbico de pontes construídas, utilizando o método Recipe Midpoint. Então, temos aqui os 6 modelos de pontes e temos os 18 indicadores de impacto ambientais que são utilizados neste método. Alguns deles são formação de material particulado, escassez de recursos fósseis, ecotoxicidade em água doce, eutrofização de água doce, aquecimento global, consumo de água e, entre outros, indicadores de impacto. Desses 18 indicadores, nós verificamos que 13 estava associado a um maior impacto ambiental nas pontes mistas de aço e concreto. Tá? Enquanto que 5 indicadores indicavam que as pontes de concreto armado emitiram maior dano ambiental. Fazendo um recorte de alguns desses indicadores de impacto ambientais, nós temos aqui o aquecimento global, que é um dos indicadores de impacto ambiental. A figura 9 apresenta os resultados relativos ao indicador de aquecimento global, que é expresso pela emissão de dióxido de carbono equivalente na atmosfera. Então, observamos que as pontes mistas de aço e concreto emitiam uma maior quantidade de CO2 na atmosfera do que as pontes de concreto armado. Quando a gente vai fazer uma análise da emissão de CO2 comparativa entre 1 metro cúbico de viga metálica e 1 metro cúbico de viga de concreto armado, nós verificamos que as vigas metálicas emitiam uma quantidade maior de CO2 e gás metano na atmosfera do que as vigas de concreto armado. Isso está associado principalmente à alta demanda energética que é utilizada para a produção do aço, e boa parte dessa alta demanda está associada à queima de combustíveis fósseis, e também porque a fusão do ferro ocorre em elevadas temperaturas e esse processo elimina uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Temos aqui o indicador de consumo de água, que é um indicador que está em bastante evidência, principalmente devido às instalações dos data centers de inteligência artificial, onde tem se falado muito sobre esse tipo de indicador de impacto ambiental. Temos que as pontes mistas de aço e concreto consomem uma quantidade muito maior de água do que as pontes de concreto armado. Essa diferença ela pode ser explicada pela natureza dos processos que estão envolvidos na produção desses materiais, uma vez que a fabricação do aço consome uma grande quantidade de água, principalmente nos processos de resfriamento e vaporização e outros processos na indústria siderúrgica. Temos aqui o indicador de degradação da camada de ozônio, que é o indicador da destruição da camada de ozônio. Nós verificamos que as pontes mistas emitem uma maior quantidade de clorofluorcarbonetos do que as pontes de concreto armado. E aí a gente, quando compara, a gente observa que o consumo energético maior do aço está associado também à emissão desses gases na fase de combustão de combustíveis fósseis e também porque muitos dos processos químicos que ocorrem através de consumo de materiais, de compostos haloginados que estão associados a gases que contribuem para a destruição da camada de ozônio, como os óxidos nitrosos e o triclorofluorometano. Temos aqui
o indicador de ecotoxicidade em água doce, onde a gente observa que, para as pontes mistas e as pontes de concreto armado, não houve uma variação muito acentuada entre esses dois indicadores. A gente observa que o aumento maior desse indicador aconteceu quando houve um aumento da substituição do agregado natural pelo agregado reciclado. Tá? A gente existe esse conceito de que há sempre a substituição do agregado natural pelo agregado reciclado, ele vai ser uma solução mitigadora de impacto ambiental. Mas nem sempre isso é verdade, porque é necessário fazer uma avaliação do contexto onde esse material é produzido ou beneficiado. Então, a depender da matriz energética, a depender da tecnologia, do processo de eficiência, a gente tem um impacto ambiental maior associado a esse tipo de uso de materiais reciclados do que, por exemplo, o uso de agregado natural. A tabela 4 apresenta o comparativo da emissão entre 1 kg de agregado reciclado e 1 kg de areia natural, quanto à emissão de materiais finos particulados, que são alguns tipos de materiais de metais. A gente observa que a areia natural emite uma maior variedade de materiais finos particulados, porém, o agregado reciclado ele emite uma quantidade maior de materiais pesados, como o zinco, o cobre, o níquel, o vanádio e o antimônio. Isso sugere que, em alguma fase do processo de segregação de materiais, esses contaminantes que estavam dentro de materiais como, por exemplo, amiantos, tintas, que utilizam a base de chumbos ou materiais pesados, foram misturados, foram beneficiados e degradados com esse agregado reciclado, o que gerou um maior índice de ecotoxicidade de água doce. Ou seja, esse material, com a chuva, ele foi lixiviado e foi encaminhado para os corpos hídricos, gerando uma maior ecotoxicidade dos corpos hídricos. As conclusões que podemos inferir deste artigo é que os resultados indicam que as pontes de concreto armado apresentaram um menor impacto ambiental global, especialmente quando a gente avalia os indicadores de aquecimento global, consumo de água, degradação da camada de ozônio, em comparação às pontes mistas de aço e concreto. A gente observa também que a produção do aço é uma produção intensiva em energias e emissoras dos compostos que são prejudiciais ao ambiente e foi o principal responsável pelos impactos negativos elevados nas pontes mistas, principalmente devido à produção a elevadas temperaturas, o consumo energético e a emissão de poluentes nos seus processos químicos. Embora o uso de agregado reciclado represente uma estratégia promissora para a sustentabilidade, observou-se que um leve aumento de indicadores de ecotoxicidade em água doce, especialmente em cenários onde o agregado natural ele foi 100% substituído pelo agregado reciclado, possivelmente devido à presença de metais pesados nos materiais reciclados. Em resumo, a gente pode inferir que as pontes de concreto armado, nesse estudo, de forma geral, apresentaram um impacto ambiental menor em comparação com as pontes mistas, embora com algumas exceções de indicadores específicos. E esse resultado demonstra o potencial da avaliação do ciclo de vida como uma ferramenta estratégica no planejamento sustentável de obras públicas e reforçam a necessidade de políticas que incentivem o uso desses tipos de ferramentas para que se possam ter estudos de adequação ambiental e estudos que garantam um menor impacto ambiental. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Obrigado.